agora vamos receber aqui o músico Loca, que está conosco para conversar um pouco sobre a carreira, as canções, lançamentos que virão por aí. Bom dia, obrigado pela tua participação. Bom dia, Jorge. Muito obrigado. Bom dia aos ouvintes também. Muito obrigado pelo espaço aqui. Vai ser um bom bate-papo. Bom, primeiramente, quem é o artista Loca? Olha, é uma confusão explicar quem eu sou na totalidade, porque na verdade eu também sou químico, né? Trabalho com química também. E a arte é algo que complementa e equilibra a minha vida, uma necessidade que eu tenho na vida para conseguir equilibrar as minhas necessidades de expressão e tudo mais, né? Você é formado em química? Eu sou químico, formado em química. Trabalha com isso? Trabalho com isso, né? Desenvolvo produtos e tal. Mas eu sempre tive inclinado às artes, sempre a parte criativa. Então até na química eu estou inclinado à parte criativa, à parte de desenvolvimento, à parte de criação de processos, produtos, né? Então não tem jeito, mas a expressão efetivamente daquilo que é a arte eu só consigo botar para fora através de música, né? Através de composição e canções e poesia e tudo mais, né? Por que Loca? Olha, Loca, tu sabe que quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Minha mãe estava me esperando, eu tenho um irmão que é quase 5 anos mais velho do que eu, 4 anos e meio, e meu irmão insistia com meus pais de que o meu nome tinha que ser Loca. Então era a vontade do meu irmão que eu me chamasse Loca. Então isso me remete à minha origem, ao meu original, a quem eu vim para ser, digamos assim, lá quando eu estava na barriga da minha mãe, é aquele ser que veio pronto para existir daquele jeito, sem a necessidade de adaptações sociais e mundanas, assim, que a gente é obrigado a fazer durante o nosso percurso da nossa vida, né? Mas artisticamente a minha pretensão é que eu seja o mais fiel possível à minha mais congruente possível com o que eu tenho por dentro para expressar, né? Mas é um nome mesmo, Loca, ou Não, você adotou como artista? Isso virou meu nome artístico. Meu nome, na verdade, é Lucas Micheluzzi, né? E quando eu era criança ainda, meus pais me chamavam de Loca eventualmente, tinha ainda essa brincadeira dentro de casa, né? Mas eu acabei escolhendo esse como meu nome artístico mesmo, né? Então, Lucas Micheluzzi, o químico, Exatamente. Loca, o artista. Exatamente. Que bacana. Como é que a música entrou na tua vida? Eu sempre tive envolvido com música desde a infância, porque meu pai é pianista, meu pai não é profissional, né? Pianista não ganha vida com música, mas ele sempre tocou piano e sempre incentivou muito eu e meu irmão a estudar música, a se envolver com arte. Então eu desde muito cedo comecei a estudar música. Então fui estudar música popular, fui aprender violão, na verdade, através de música popular brasileira, né? Depois eu fui estudar música erudita já quando eu estava ali entrando na adolescência. Então me inclinei para o violão erudito. Só que ao mesmo tempo, com a entrada da adolescência, eu tenho um perfil bastante inquieto e eu praticava esportes radicais e ginástica olímpica. Então eu estava muito também com muita sede por adrenalina. E isso me fez circular por pessoas do rock e do punk rock. Pois eu ia entender música erudita com esportes radicais. Né? Isso é o blend que forma a minha personalidade artística, né? Na verdade, eu circulei por diferentes mundos, assim, tribos, né, da música. E o punk rock, eu tive uma banda de punk rock até meus 20 e poucos anos, ao mesmo tempo que eu tocava no quarteto de violões da FURB. Regido pelo Renato Mor, que é um projeto de extensão, né, da FURB. Então eu circulava nessas duas tribos, que são tribos geralmente muito distantes uma da outra, né? E ao mesmo tempo também eu tinha muitos amigos que eram do blues, do jazz. Eu não tive essa escola, né? Estudei um pouquinho de blues, um pouquinho de jazz, mas eu não tenho essa escola formada, mas eu tenho a referência de ouvir bastante e tal, né? Então esse mix dessa coisa toda veio à tona depois que eu voltei a compor, porque eu me afastei da música por um tempo,
trabalhando bastante, aí minha esposa engravidou, e aí quando ela engravidou eu já não aguentava mais não fazer música, estava muito represado. Então nesse ponto que eu decidi começar a compor, diferentemente do que eu fazia quando eu tinha banda de punk rock, que era muito referenciado, eu queria soar muito como tal banda, como tal artista, diferentemente daquilo, eu comecei a compor, cara, eu vou deixar vir o que veio, para ver o que vai acontecer, e aconteceu que eu formei uma linguagem muito particular, onde todas essas referências começaram a aparecer. A referência do rock, do punk rock, né, do indie, do erudito, do MPB, eventualmente até do blues. Às vezes está um pouco ultrajado essas referências, mas tudo isso construiu uma linguagem em mim muito particular. Né? Que ela não caminha junto ao pop, mas também não caminha junto ao experimental, não caminha junto a uma definição de estilo, né? Às vezes é um pouco difícil, porque tu pergunta, tá, legal, tu compõe o quê? Eu falo assim, eu componho eu mesmo. Eu componho aquilo que tem aqui. Compõe música, né? São de canções. Estilos variados, né? Eu pretendo me expressar artisticamente, né? E aí que surgiu o álbum Microcanções? Microcanções é um acidente de percurso, eu posso chamar assim. Por quê? Porque eu vinha fazendo esse estilo de composição antes da pandemia, e a pandemia trouxe uma ruptura, porque já não podia mais ensaiar com a banda que a gente estava ensaiando que eu estava ensaiando com um trio, eu tenho um trio na verdade, né? Não podia fazer show, não podia se encontrar, não podia nada, e ao mesmo tempo eu não podia ficar inativo artisticamente. Então, me surgiu uma proposta de um amigo meu, de um desafio de fazer uma música com uma mão só no violão. E aí eu compus essa cançãozinha breve e ficou muito legal. E ela deu exatamente 1 minuto, e 1 minuto era o suficiente para eu postar no feed do Instagram. E isso me voltou à memória, que eu falei, cara, eu já tive a ideia de fazer microcanções, cançõezinhas de 1 minutinho, só para postar no Instagram. E eu falei, cara, é isso que eu vou fazer durante a pandemia. Vou me manter ativo, compondo, me expondo, me expressando através do Instagram, tudo 1 minutinho. E fui compondo. Botava lá uma meta semanal de composição e ia gravando e o negócio ficou tão interessante, porque é um outro jeito de compor, tem que sair soltando o verbo já, soltando a ideia, né? Que eu decidi, cara, eu vou produzir essas músicas realmente, gravar certinho com o estúdio e tal, não só no celular, e vou fazer um álbum com isso. E aí saíram as 15 microcanções, que é um resultado da pandemia, né? Que inclusive foi um processo quase terapêutico para mim naquele momento, pandemia, muito, muito sofrido aquele momento, né? Eu consegui tirar muita coisa assim para fora, né? Através dessas canções, e fizemos o álbum que saiu, na verdade eu acabei lançando o álbum como um todo esse ano, né? Desde o ano passado eu já vinha lançando algumas como single, como EP, enfim, assim, fui dando lances, aí esse ano a gente fechou esse álbum como um todo, que são as 15 microcanções, resultado da pandemia, né? Como é que a gente faz para conhecer essas músicas? Sim, esse álbum está disponível no Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Play, né? Tem vídeos de cada uma delas também no YouTube, se procurar, né, por Loca, microcanções, facilmente encontra isso. Inclusive amanhã no Curry's, que é anexo à escola de Yoga Ganesh, ali numa transversal da Rua São Paulo, perto da igreja ali, a gente vai estar fazendo o show oficial de lançamento dessas microcanções, amanhã às 11 da manhã. Então, que bacana, então é o lançamento do álbum Microcanções, amanhã 11 da manhã. O álbum foi lançado, esse é o show, né? O show oficial de lançamento, né? Que eu já nem vou mais chamar de microcanções, porque a gente começou a fazer arranjo para ao vivo, a gente deu uma vitaminada, já estou começando a chamar de macrocanções já. São canções, na verdade, né? São canções que fazem. Agora, você falou toda essa introdução na música. E a química, hein? Como foi uma opção profissional? Como é que a química entrou na tua vida? Opa, não vai dar para viver da arte, eu preciso ter uma profissão sólida. Não que a arte não seja uma profissão sólida, né? Porque, assim, depois que eu me envolvi... Mas viver da arte talvez seja um pouco mais complicado. Né? Então, vou tentar construir o enredo dessa história aí todo. O meu pai tinha uma empresa química, uma pequena empresa, bem pequenininha lá. E por livre e espontânea pressão paterna, eu fui fazer química.
né? Então estava na família já. Então... Aliás, as duas, né? A música e a química. As duas coisas, Então eu, meio renegado, eu fui fazer, não gostei no início, e depois que a coisa foi andando, eu encontrei a parte criativa dentro da profissão, e aquilo realmente fez sentido para mim. Eu tenho uma veia extremamente empreendedora, dificilmente eu conseguiria ficar num emprego, então eu preciso ter o meu negócio. Meu pai já não faz parte da operação da empresa, ele é um conselheiro, né, dentro da empresa, mas quem toca o negócio é eu e meu irmão. A empresa já cresceu bastante, então eu sou empresário, empreendedor, mais empreendedor do que empresário. Eu sou mais responsável pela parte criativa e valores da empresa. Meu irmão já é um pouco mais controller, assim. E junto com isso me permitiu compor desse jeito que eu compus, certo? Porque se eu tivesse que pensar no mercado musical antes de compor, eu precisaria estar prestando atenção naquilo que vai vender antes de compor. Então, isso eu não preciso me ocupar, porque eu não sobrevivo disso. Gostaria... não é dependente financeiro disso, né? Gostaria imensamente de poder fazer isso. Pensando dessa forma, aí eu concordo contigo que o mercado brasileiro é bastante difícil para quem é um artista que deseja fazer esse caminho que eu construí para mim, né? Bem doído, né? Sem ter que pensar comercialmente na música, só artisticamente. Realmente é um trabalho bem difícil para qualquer artista, né? Artesão, pintor, enfim, é um caminho dolorido, assim. É difícil, né? Como outras profissões também, lógico, né? São difíceis. Tem aqueles que se destacam, que conseguem viver disso, e tem aqueles que não conseguem, né? Precisa ter um paralelo ali para poder sobreviver. E são grandes artistas, né? Sim. Isso que chama a atenção. Nesse mês você vai lançar um novo single, né? Do que se trata, como foi a produção dessa música? Certo. Esse mês lançamos o single Alicia. O nome da minha filha é Alicia, então é uma referência a ela. Essa música foi feita enquanto a minha esposa estava gestando a minha filha, né? Estava grávida da minha filha. E eu, obviamente, sendo impactado por aquilo, né? Então eu compus essa música na ideia de descrever a forma como o filho vê os pais desde o nascimento, digamos assim, até a vida adulta. Então eu começo discorrendo lá, ali se abre a porta, que seria o parto, né? E aí seria a primeira impressão do mundo, assim. E termino dizendo, ainda há o que se admirar, porque depois da adolescência, a rebeldia necessária para o desenvolvimento humano, né? Essa rebeldia da adolescência, mas depois a resolução desses conflitos na vida adulta e voltar a olhar para os pais, principalmente depois que se tem filho, olhar para os pais se tornam uma outra pessoa, viram um ser humano de fato, não mais um herói, que é outra coisa que eu comento na letra dessa música também. A gente na infância transforma os pais num herói, né? A gente precisa destruir esse herói na adolescência, depois ele se recompõe num ser humano como qualquer outro lá na vida adulta, e a gente olha com uma admiração de volta, talvez maior do que aquela que a gente tinha quando a gente era criança, né? Então a música vai discorrendo esse caminho aí, e na verdade numa letra muito curtinha, bem curtinha, mas que ela é densa em conteúdo e emoção. Então essa mensagem ela passa para o ouvinte e dá a impressão de que essa letra é realmente maior do que ela realmente é, né? Porque ela já está densa de conteúdo emocional, digamos assim, né? Quando é que está previsto esse lançamento? Dia 25 de julho. Isso, na verdade, inaugura uma série de lançamentos que vem até novembro agora, que é o lançamento do álbum lá em novembro, um álbum completo com 9 faixas. Né? No meio do caminho a gente tem um EP com mais outras faixas ainda, mas é um álbum que eu diria assim, acho que é o álbum mais importante da minha vida artística, digamos assim, porque ele representa muito aquilo que realmente é a minha expressão musical, artística, enfim, que até então eu não havia conseguido registrar efetivamente, né? E essas outras canções, elas já estão prontas, já estão produzidas? Está tudo produzido, né? O resto da banda está agoniado, porque querem lançar, e eu falo, cara... Vai com calma. Vai com calma, Vai com calma porque eu sou químico, né? Eu vou com calma aí. e envolvido com negócios, né? Então eu sempre tenho essa cadência estratégica das coisas, entendeu? É uma visão um pouco diferenciada de gestão da coisa, exatamente, né? Então é isso que tem por vir aí.
realmente, assim, eu fico ansioso, mas eu seguro porque eu sei que as coisas têm cadência, a plataforma também do streaming precisa e tem seu momento para tudo, né? Momento, o negócio é acertar o momento, né? Isso que é falando nisso, né? Como é gestão artística, né? Gerir a arte que tu desenvolve. Olha, isso é eu sinto cansaço só de falar nisso, porque como eu tenho que fazer 2 coisas na minha vida, e além do mais, eu ainda tenho uma família, certo? Eu tenho filho, eu tenho esposa, é uma intensidade de trabalho bastante violenta, né? Eu não posso deixar com que isso também abale a minha saúde, então eu tenho que ficar equilibrando essa coisa toda. Gerir a minha visão, tá? Provavelmente artistas vão ficar muito bravos quando eu falo isso, mas a gestão de um artista, ela não é diferente da gestão de um negócio. Demanda conhecimento, demanda estratégia, demanda visão, demanda tudo que qualquer outra profissão demanda para gerir a carreira artística. Então, um artista, ele tem que necessariamente ser um empreendedor no início, principalmente se ele não tem dinheiro para investir, né? Uma boa grana para contratar um time, por exemplo. Tem o assessor de imprensa, tem o produtor, tem isso, tem aquilo. Pô, tem uma galera aí por trás, na verdade, de um artista, né? Não é só o cara gravando vídeo no Instagram, isso ali não é assim que funciona. Tem uma galera por trás ali que tem que dar um respaldo, né? Então, o artista, ele precisa necessariamente investir em entender de negócio, entender de vendas, por exemplo. Coisas que geralmente os artistas não são muito bons nisso. Eles são muito bons artistas, mas não sabem às vezes vender a sua arte, a sua imagem, e é necessário que aconteça isso para o artista conseguir desenvolver, né? É claro, como eu falei ali no início, eu não tenho tanta necessidade disso porque eu não vivo disso, né? Não tenho tanta necessidade de sair para vender a minha música nem nada disso. Mas eu me ocupo sim em poder transmitir e vender aquilo que eu acredito. Primeiro, antes de tudo. Porque venda não é necessariamente lorota para convencer o outro de uma coisa que não é verdade. Não é isso. Tu precisa entender como é que tu vai se comunicar efetivamente aquilo que tu quer dizer e o outro entenda. E se conecte contigo em relação àquilo lá. Então, técnicas de venda, técnicas de marketing, técnicas de comunicação, eles têm que estar em prol da tua comunicação, da tua arte, para que essa arte efetivamente chegue no outro. Não adianta tu ser um excelente instrumentista, ser um virtuose dentro do teu quarto e não comunicar isso para os outros, não mostrar isso para os outros de uma maneira que os outros entendam o que é, né? Então, é um trabalho de empreendedorismo, eu acho. Assim eu vejo, né, a carreira artística, né? Com certeza. Loca, músico blumenauense, que estará lançando amanhã às 11 horas da manhã, né, lançando ao vivo o álbum Micro Canções, e dia 25 de julho lançando uma música, né, em homenagem à filha dele. Isso. E o Lucas Micheluzzi, químico, que estiveram aqui comigo aqui nessa manhã. Obrigado pela tua participação. Muito obrigado. Sucesso com a música e nos negócios também. Igualmente para vocês a rádio. Obrigado a todos os ouvintes. Sucesso a todos aí. Eu conversei com o Lucas Micheluzzi, o químico, ou o Loca, o músico, falando aqui da sua arte, da sua carreira e das suas canções nesta manhã.